Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês a versão masculina das minhas magrelas. Finalmente fiz o rapazinho e hoje eu vou mostrar para vocês como montar o corpo, tá certo? Como eu gosto de fazer essas bonequinhas magrelas com forro, eu vou usar percal no forro e tricoline no tecido externo, tá certo? Eu risco o forro, risquei o corpo, as pernas, os bracinhos e a cabeça. Ele será todo de uma cor, então aproveito e já risco. Lembrando que isso aqui é a lateral do tecido e essa parte de baixo é a largura, aquela parte onde o cortador corta, o vendedor corta, tá certo? Sempre posiciono o corpinho das minhas bonecas assim. Então, vou colocar forro embaixo. Tecido pele fica no meio, as duas camadas. Não é obrigatório usar forro, tá certo? Isso aqui é uma coisa minha, eu acho que as bonequinhas ficam mais bonitas quando tem um tecido de forro, mas não é obrigatório. Pode ser direto, você pode riscar direto no tecido da pele. Coloquei aqui, né, tudo posicionado, forro embaixo, as duas camadas de pele no meio e forro em cima. Prendi com alfinete e vou costurar tudo em cima do risco. Lembre sempre de riscar na posição que eu falei, tá certo? No comprimento que eu falei, porque se não fizer isso, sua boneca vai ficar muito magra, vai ficar muito comprida e muito estreita. Então, é importante que cortar na posição. Os pezinhos, o corpinho sempre apontando para a parte de baixo do tecido. Costurei tudo em cima do risco, deixando as aberturas. Sempre faço retrocesso nas aberturas. Agora eu vou recortar todo o excesso. Não uso tesoura de picote, uso uma tesoura comum. Corto próximo ao risco. Não tão próximo porque corre o risco de estourar. E eu gosto de encher bastante minhas bonecas, deixar bem durinha. Então, se tiver uma costura muito próxima ao risco, vai estourar. Eu deixo mais ou menos assim. Vou cortar todas as partes, deixando as aberturas e vou desvirar agora. Estou usando o vira-bonecas. Já tenho vídeos aqui mais detalhados, como encher, como fechar com pontinhos invisíveis, tá certo? É uma bonequinha, mas o passo a passo, assim, de fechar com pontinhos invisíveis, de encher, é a mesma coisa. O importante aqui nesse vídeo é que eu vou ensinar, vou mostrar mais ou menos como é que eu prendo as pernas e os braços para ficar com um jeitinho mais masculino. O molde também é diferente, né? A bonequinha, as minhas magrelas, elas são acinturadas, tem as perninhas mais torneadas, o bracinho mais fino. Olha, quando for virar aqui o braço, não puxe o tecido logo de baixo, não. Você tem que ir de cima aos pouquinhos, como eu fiz aqui. Escorregando o tecido já desde cima, aos pouquinhos, porque se começar de baixo vai juntar muito tecido em cima e vai ser horrível para desvirar, não vai conseguir, tá bom? Então sempre começando de cima, puxando o tecido aos pouquinhos. Essa parte de cima eu gosto de desvirar com auxílio de uma pinça, que eu acho que fica mais fácil. Eu gosto muito de trabalhar com uma pinça, gente. Aqui no dedinho é só escorregando a pinça, com paciência. Vou terminar de desvirar e vou colocar o enchimento, tá bom? Terminei de desvirar, agora eu vou colocar o enchimento. Vou fazer a mesma coisa que eu faço com o corpinho das meninas. Enchi tudo. O dedinho eu não coloco enchimento, tá? Esse dedão, eu deixo ele sem enchimento. Deixei bem durinho, principalmente a parte do pescoço. Tem que sempre que ir enchendo aos pouquinhos, tá? Não empurre muito o enchimento de uma vez, aqueles bolos, porque se fizer isso vai ficar deformado o corpinho. Então tem que ir colocando o enchimento aos pouquinhos, escorregando o enchimento. Tem que ir escorregando o enchimento para dentro do corpo. Aqui na parte de cima do pescoço, eu vou fechar com alguns pontinhos grosseiros. A parte de cima da cabeça também, alguns pontinhos, né? Só para essas fibras não saírem.
E aqui nas perninhas, eu fiz a mesma coisa que eu faço com as meninas. Enchi até na altura do joelho, coloquei um alfinete para prender as fibras e completei com enchimento. Porque agora eu vou fazer uns pontinhos aqui no joelho e ficar na mesma altura, tá? Você sempre mede para poder ficar na mesma altura os pontinhos do joelho. Agora eu retiro esse alfinete, alinho a perna e de trás, entrando por trás, eu venho com a linha, volto, deixo uma ponta sobrando, tá? A ponta que entrou. Aí volto e vou para trás novamente, formando um ponto de metade de meio centímetro, mas não, meio centímetro, tá bom. Agora aqui atrás eu venho, pego essas pontinhas que eu deixei, né? A pontinha do começo e a pontinha agora do final. Vou fazer uma laçada, vou fazer uns 3 nozinhos aqui, apertando. Tem que fazer esse pontinho que é para o enchimento que está embaixo não subir e nem o que está em cima descer. É para poder ele sentar, né? Dobrar a perninha, ficar de várias posições. Corta o excesso, cuidado para não cortar o nozinho que você fez. E ficou assim a perninha. E agora, gente, eu vou fechar tudo com pontinhos invisíveis, tá bom? Fechei todas as aberturas com os pontinhos invisíveis. Já tem um vídeo aqui ensinando, né? Fazer pontinhos invisíveis. E agora eu vou costurar a cabeça. Para estabilizar essa cabeça e ela não ficar escorregando na hora que eu estiver costurando, eu passo um fio de cola quente. Só um fio, tá? Porque se fizer passar muito, vai atrapalhar na hora de entrar e sair com a agulha. Vou usar a linha pipa 10. Coloquei 2 pernas na agulha e agora eu vou começar. Na cabeça eu entro, fiz um nozinho na ponta da linha, tá? Puxei aqui a linha, o nozinho prendeu. Agora eu atravesso o pescoço para sair do outro lado. Belisco a cabeça, venho pro pescoço. Entro no pescoço para sair do outro lado. Agora eu belisco a cabeça para sair no outro lado. Agora eu entro no pescoço. Belisco a cabeça para sair do outro lado. Entro no pescoço, sempre apertando, vá pressionando. Que é para a linha ficar bem encostadinha. Não ficar folga. E assim eu vou fazendo. Quando eu vejo que já está bom, aqui na parte de cima eu venho e faço um nozinho para arrematar. Agora eu vou prender as perninhas. Vou usar 2 botões. Vou alinhar a perninha aqui para ficar da mesma altura. E vou marcar da costura de cima para baixo 1 centímetro. As meninas eu marco da costura de cima para baixo 1,5 centímetro. Já o rapaz eu vou marcar apenas 1 centímetro da costura de cima para baixo. Por quê? Porque é para a perninha ficar aberta. Aí agora eu entro com a agulha na marcação que eu fiz. Deixo uma pontinha sobrando. Vou entrar no botão. Vou voltar. Se você fizer essa marcação muito para baixo, como eu faço com as meninas, a perninha vai ficar fechando. Então eu vou marcar bem em cima, que é para ele ficar com aquele jeitinho masculino, né? A perninha assim mais aberta. Deixa aqui a pontinha sobrando. Aí bem aqui na curva, no meio da costura não, tá? Porque se você fizer isso, corre um grande risco de estourar os pontos da costura que emendou o corpo. Então tem que ser sempre ao lado. Saí na parte da frente, da costura pra frente, eu saí. Agora eu vou pro corpo. Ou pro corpo não, pra perna. Saio na marcação que eu fiz. Entro e saio do botão e vou voltar pra perna.
dá uma conferida para ver se não ficou linha enroscada. Eu saí na parte da frente do corpo, agora eu volto na parte de trás, ao ladinho da costura, que emendou o corpo. E aqui eu vou alinhar, gente. Vou puxar tudo. Pode ser que emperre um pouquinho. Aqui no meu caso enroscou, mas tem que estar sempre olhando para não ter dor de cabeça. Porque senão tem que tirar tudo e fazer novamente. Deixa eu desenroscar aqui desse botão. Pronto, agora é só ir puxando. Aperta. Para a perna ficar assim bem encostada. E aqui eu vou fazer os nozinhos para arrematar. Apertei. Por isso que é importante ser uma linha resistente. Se não for fio pipa 10, você usa algum fio encerado ou linha de poliamida. Agora a linha de poliamida tem que queimar as pontas, porque pode ser com o tempo, mexendo, pode ser que ela vá escorregando. Ela é um pouco lisa e se solte. Pronto, olha as perninhas como ficaram abertinhas, tá vendo? Porque eu prendi muito em cima, na ponta. Aí ela fica mais aberta. Quanto mais na ponta, mais aberta. Se eu tivesse marcado mais para baixo, as perninhas ficariam juntinhas. Agora vamos aos braços. O braço também tem um truquezinho. Eu vou marcar aqui a altura, 1 centímetro. Marquei o meio. Porém, eu não vou costurar no meio como eu faço com os bracinhos das bonecas. Eu vou entrar com a agulha. Vou ver aqui a posição. Eu vou entrar com a agulha do meio para frente. Vou beliscar. Entro no meio e saio um pouquinho mais à frente. Porque eu quero que dê um efeito do bracinho ficar um pouquinho aberto. Deixo a pontinha sobrando. Aí aqui, a parte que eu belisquei, eu vou centralizar na costura lateral do corpo. Eu vou entrar com a agulha de forma reta para chegar do outro lado. Vejo aqui mais ou menos o tamanho. Está certo e venho com a agulha. O de lá eu belisquei do meio um pouquinho para frente, né? Esse daqui eu já vou entrar um pouquinho à frente para sair no meio. Beliscando o bracinho. Vou sair no meio agora. Note que eu fiz as costurinhas um pouco mais para frente, na parte da frente dos braços. Entre o meio e a costurinha da frente. Porque isso vai dar o efeito, vai fazer com que o bracinho fique um pouquinho mais aberto. Agora eu vou amarrar, não tirei a linha da agulha, aperto. Olha aqui, já ficou com o bracinho meio um pouquinho aberto, né? Os cotovelos para fora. Aqui eu vou escorregar com essa agulha mais para baixo. E vou cortar a linha aqui embaixo, para não ficar nada muito grosso em cima. E aqui eu corto o excesso da outra ponta. E ficou assim, gente. Olha como ficou bonito. Não vejo a hora de terminar, colocar o cabelo, colocar uma roupa. Não ficou com jeitinho de menininho, as perninhas abertas, o bracinho um pouquinho aberto, arqueado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o molde aí na descrição, tá certo? Para vocês possam baixar. Tchau, tchau!